Tá. né? E autossatisfação da própria pessoa do que para o bem dos filhos. Sim, Então sim, tem esse aspecto. mas tem um problema no, talvez aí caiba ego, do pai ou da mãe, que na verdade não conseguiu ser, sei lá, engenheiro, fazendeiro ou advogado, e projeta no filho o que ele queria ser, né? Bom, eu não. Acontece. Então, mas isso está equivocado, né? Não, é equivocado, porque às vezes a pessoa não tem esse tom, essa vontade, e acaba fazendo para respeitar uma questão dos pais. Né? Porque muitas vezes os pais eles fazem, trabalham em relação ao filho para que ele alcance essa formação que eles sonham. É. Eu tenho, assim, muito próximo dois casos. Eu tenho um amigo que ele se formou em engenharia de produção na USP, lá, que é o cargo, é um curso extremamente concorrido, um curso que eu diria precioso. Ele se formou, trabalhou 10 anos na profissão, e ele fala assim, bom, eu satisfiz meus pais, agora eu vou fazer o que eu quero. E ele prestou vestibular para medicina, cursou medicina, fez tudo e foi exercer a profissão que ele sempre quis fazer, E, que e, é ser médico. pois Né? é, pois é. E outro caso é de uma menina, amiga nossa, que havia uma pressão muito grande, né, da mãe e até o pai que dava para que ela cursasse medicina. E ela ficou 3, 4 anos fazendo vestibular e não ia. E um dia eu cheguei para ela, eu perguntei, escuta, o que você quer? Ela falou assim, eu quero ser arquiteto. Aí eu conversei com ela, conversei com o pai, com a mãe, e ela entrou de primeira, fez arquitetura, está trabalhando na área, toda feliz, sendo arquiteto. Então, Então, os pais precisam tomar cuidado, né, com aquilo que desejam, né, para os filhos. A gente sempre quer o melhor. então, Instintivamente queremos o melhor. mas Mas a partir do momento que você coloca o seu ego nisso, né, aí isso. começa a dar problema para frente. Apareceu a palavra ego. E eu vou te dizer mais. E do jeito que você contou a Tem história, duas mãos levantadas aí, Molo. a Solange, o, E o Anderson. também, puxa vida, então eu vou deixar eles falarem e depois eu falo. Então, acho que a Solange tinha levantado primeiro. Solange, pode comentar. Ou esqueceu a mão levantada, Solange? É... Eu tô, mas tá um barulho aqui. Não vou conseguir falar aqui, ó. Os caras acham que tá furando a parede. Tô nem escutando direito, tem que colocar meu fone. Bom, então, Anderson, fala primeiro, quando a Solange estiver melhor, ela fala. É que eu acho que essa parte do pai transferir para o filho um desejo dele serve tanto por ele não ter conseguido, ou, no caso, quando ele conseguiu, para gerar continuidade. É, Do tipo, olha, mas, eu construí isso, você cuida e melhora. Porque então, às vezes não é o sonho da pessoa. Então, mas- perfeito. Mas pegar o que você falou, e o que o Adilson falou, eu só queria fazer uma observação, né? Porque se a gente coloca cogitações no plano horizontal, de novo, nós estamos esquecendo do Espírito Santo. O que ele que manda. Quando o Adilson contou a história lá que o cara, enfim, era médico, queria ser arquiteto, ou era arquiteto, queria. É, são aspectos mundanos, seja o pai querendo, seja o filho querendo. A pergunta que eu coloco é a seguinte: para mim, nem é pai que quer, nem é filho que quer. Na verdade, é o Espírito Santo que manda. Será que o pai ou o filho estão escutando o Espírito? Acho que esse que é o ponto. Hã?
se não é nascido de novo, não vai escutar nada. Aí que tá, mas Vai ao ego, como você mesmo disse aí, isso. de cada um. Mas essa é a ideia do nosso trabalho aqui, Adilson. É a gente colocar como que é no âmbito do plano horizontal, que é do homem, que é o não nascido de novo, mas a gente tem que observar aqui, peraí, nós temos que transformar a mente. Então, não é nem a vontade do Pai, nem do Filho, nem da continuidade. Qual que é a vontade de Deus? E a Bíblia fala, né, Deus, tem uma coisa muito forte, e não vai caber hoje no tempo, mas uma próxima oportunidade, próximo sábado, o que o Anderson colocou, que é o seguinte, os pais têm também, e eu podia usar aquela história da intuição, vamos dizer assim, para não dizer instinto, que passar o que ele faz para o filho, que é o legado, deixar o legado para o filho, ou deixar uma herança para o filho. E eu tenho estudado isso, é que eu parei um pouco, porque eu entendo que o legado e a herança, o que é importante é como que isso funciona na vontade de Deus, não na minha vontade ou do meu filho. Porque a vontade do meu filho é receber a herança, né? Ele não entende que às vezes a herança pode ser de dívida também. Mas enfim, a vontade do filho é receber a herança. E a vontade de muitos pais é deixar a herança e o legado, a profissão, os negócios para o filho. Mas e Deus? É ele, a vontade é dele. E aqui, Deus, exatamente nós estamos na pegada de alertar as pessoas o que vale para cada um de nós é a vontade de Deus, é o propósito de Deus para cada um de nós. E isso é cada um com ele, direto. Tá certo, Adilson? Eu perdi um trecho da conversa e que saiu do ar, né, do que foi falado, né? Mas essa questão de passar legado e herança é complicado, né? Porque por causa da individualidade. E aí a Solange falou livre-arbítrio. Todas essas coisas são ligadas. Né? E mesmo até a parte espiritual, né? Que vai dar uma visão melhor das coisas, né? Se são nascidos de novo, se tem orientação do Espírito Santo, esses conflitos às vezes acabam nem existindo. Pois porque é. há liberdade, né? Porque a palavra diz, onde há Cristo, há liberdade. Não há vontade, não há ego, né? Não há de eu querer prevalecer a minha vontade sobre a vontade do outro. Pois é. Tem que haver um consenso. E se o Espírito Santo está nos dois, é mais fácil, porque a linguagem acaba sendo a mesma. Então, ou seja, também. A verdade e o melhor a ser feito só é possível com o Espírito Santo no comando. Caso contrário, nem discuto mais. Mas a nossa nosso objetivo é exatamente criar essas questões aqui na mentoria para cada um poder refletir, porque não é em uma hora que a gente vai resolver o problema, mas a gente pode dar aqui uma sementinha para isso. Anderson, você quer falar alguma coisa aí para a gente finalizar? Não, eu acho que foi muito produtivo e o assunto está concluído. Eu diria que o assunto continua no próximo sábado. Mas eu entendi o concluso teu. Na verdade, tem uma boa bagagem aí para a gente refletir, né? Porque só dá certo com o Espírito Santo. É isso que a gente quer transmitir, né? O tema da mentoria, que é a gente poder transformar a nossa mente, é mais do que uma vontade ou não vontade. É a vontade de Deus, é uma obrigação nossa transformar a nossa mente, que Ele quer transformar todos nós na imagem e semelhança do Filho dele. Esse é o ponto. Bom, vocês querem falar alguma coisa para encerrar, então? Solange, Anderson, Adilson? Não, tudo bem. Não, só falando que
A oração do Pai Nosso, ela é muito forte. Você, por exemplo, ontem eu estava me sentindo mal, assim, triste, comecei a lembrar coisas, puxa vida, meu pai, né? Era tão produtivo, agora está desse jeito, né? Daqui a pouco ele vai morrer, né? Então fiquei com um pouquinho de depressão, tristeza. Aí eu comecei a orar o Pai Nosso, né? E aí imediatamente assim, parece que ele me deu um gás, sabe? Aí fui fazer um bolo ainda à noite para me deixar mais feliz, E toma, entendeu? Solange, no teu caso, você tem uma influência da visão do japonês, de Buda, etc., né? Que espiritualmente não condiz com o cristianismo. Então, você tem essa oportunidade com seu pai, uma oportunidade, porque eu nasci por causa da morte do meu pai, né? Nasci de novo, vamos dizer assim. Então, você tem uma oportunidade de vê-lo, isso que te aconteceu ontem, para mim é uma graça que você pode aí ter seu novo nascimento, Uhum. procurando em Não, Deus. eu sei, mano, que o budismo ele não é nenhum, ele não é o cristianismo, ele é uma